Pessoal, boa noite. Pessoal que está em casa nos acompanhando pela internet também, nossa gratidão, alegria de podermos estarmos juntos mais uma vez, aprendendo um pouquinho da doutrina. Eu procuro trazer esses temas, você deve ter notado que eu estou pegando muito do livro dos Espíritos, da Gênese, a respeito de pensamento, de sintonia, trazendo para o mundo atual, nosso momento atual, do que a gente está vivendo. Lembrando sempre que somos espíritos, estamos todos interligados entre nós, encarnados e desencarnados, e com a espiritualidade maior, Deus. Então, esse emaranhado faz parte da nossa existência, para que a gente possa entender. Então, como nós vamos falar de pensamento, sintonia, então, o que seria, então, o ser pensante é o espírito, a mente. E o que seria o cérebro físico, então? Nada mais que é o aparelho emissor e receptor, é o que nós comandamos, é o que exerce a função espiritual da mente. O cérebro físico, a mente ordena, e o cérebro físico, através da sua energia, controlando todo o nosso corpo, emite essas ondas mentais, o cérebro físico. E o que seria o pensamento? Nada mais que um fluxo energético. Nós vamos aprender hoje aqui que estamos, a partir do momento que recebemos o Espírito, saímos do reino hominal, adentramos do reino animal, adentramos no reino hominal, nós adquirimos a razão. E a partir desse instante, nós estamos eternamente ligados a essa força maior, Deus. Nunca mais nos desligaremos. Então, é a constância que nós temos. Isso até é bom para lembrar também que somos espíritos vivendo uma experiência na Terra. Várias experiências já fizemos e estamos nessa caminhada, mas não somos daqui, estamos aqui e iremos seguir adiante. Esse é o nosso objetivo. Não podemos escapar disso. E nesse intercâmbio, nós temos simpatias, antipatias, influenciamos, somos influenciados nesse intercâmbio energético que nós temos. Todos nós vamos aprender aqui hoje, temos, de acordo com o nível que pensamos, que nós estamos vibrando, que a vibração nada mais é do que esse vai e vem, essa troca de energias. Nós vamos ter o padrão vibratório, que é a qualidade daquilo que pensamos. Se os nossos pensamentos estão muito negativos, teremos afinidades e sintonias na mesma espécie, entre encarnados e desencarnados. Se nossos pensamentos estão no nível bom, teremos afinidade e sintonia com espíritos bons, encarnados e desencarnados. Então, esse padrão vibratório, que resume-se pela nossa psicosfera ou aura, que ela é, de acordo com o padrão dos nossos pensamentos, ela evolui de cores, que são um atrativo. Nós não vemos a aura de outra pessoa, raros são os médios que conseguem ver. Apesar que hoje já tem fotografias da Kirlian, por exemplo, a máquina Kirlian, que já tira a fotografia da aura. Mas a espiritualidade, que estão desencarnados, tem essa capacidade de ver como estamos. Então, nós estamos rodeados. Na questão 459, que Kardec pergunta, Pergunta se os espíritos influenciam na nossa vida. Eles respondem muito mais do que vocês possam imaginar. Às vezes, eles os dirigem. Então, aí, gente, nós vamos ver a necessidade evolutiva nossa, como é importante o controle dos nossos pensamentos. É a nossa vida que está aqui. Porque nós vamos aprender aqui hoje que tudo que pensamos, mesmo não se materializando aquele desejo, eu desejo matar alguém, aquele ódio, eu desejo um prazer, sexualmente uma pessoa que fica aqui martelando, eu estou jogando formas, pensamentos, tem o mesmo efeito, porque já nasceu de dentro de mim.
não é perdido. Tudo isso eu sou responsável. Todos somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Então, aí que nós vamos entender o que é o equilíbrio, vamos aprender aqui o que é a defesa energética, o que é fragrância espiritual, nós vamos entender por que acontece isso, por que em ambientes nós vamos, sentimos mal ou sentimos muito bem, casas que nós vamos, adentramos, sentimos muito mal, por que isso? Então a gente vai ver especificamente isso aqui. Então vamos começar tendo uma visão geral. Nós vamos entender, nessa pequena palestra de 40 minutos, 40 e poucos minutos, nós vamos aprender a identificar a natureza da influência dos espíritos através de nossos pensamentos e atos da vida cotidiana. O que está funcionando? Essa máquina que não para, que mesmo dormindo, nós estamos ativos, porque o espírito está sendo liberto, a mente está funcionando, não para, 24 horas por dia nós estamos ligados. O corpo repousa, o pensamento, a mente, não. Então nós estamos entendendo mesmo o porquê e a importância daquilo que estamos pensando, que vão se transformar em verbalização ou palavras e que vão também se transformar em atitudes. Precisamos ter muito cuidado a respeito. Vamos fazer também um breve resumo de como se dá essa influenciação que se estabelece por afinidade e sintonia. Encarnados, 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 desencarnados. Como é que funciona esse intercâmbio de energias através do pensamento? Também vamos ver que isso aqui é muito importante, que nós precisamos ter responsabilidade pela qualidade dos nossos pensamentos. E vamos aprender o que é padrão vibratório, o que é e como elevá-lo. Todos nós temos o nosso padrão vibratório. E aí que é através dele que se processa a aproximação de coisas boas ou coisas negativas. Não só de desencarnados. Vejam bem. Então nós vamos ver agora o que seria alguns conceitos. A gente tem uma noção do que seria afinidade. O primeiro tópico lá consiste na semelhança, identidade ou conformidade de gostos, interesses, sentimentos e pontos de vista. Isso seria afinidade. Eu sou afim de uma pessoa, pensamos igual, temos os mesmos gostos. Então, existe afinidade. O que seria a sintonia? Por sua vez, a sintonia se estabelece em virtude da atração e da simpatia que passa a vigorar entre as partes que mantêm afinidade. Só existirá sintonia, então, onde houver afinidade. São quase iguais. Sintonia, que nós vamos ver daqui a pouco, não vou adiantar não. Então podemos dizer que sintonia é a identidade ou harmonia vibratória, isto é, o grau de semelhança das emissões ou radiações mentais entre dois ou mais espíritos, encarnados ou desencarnados, que tenham afinidade moral, que pensem igual, que sentem. Como a lei que fala, o esoterismo fala muito disso aí, semelhante atrai semelhante. E na realidade, nós, pelo que pensamos, nós trazemos a companhia, companhias boas ou mais. Então, quem é responsável pelas nossas companhias, nada mais, nada menos do que cada um de nós. Nós escolhemos as nossas companhias. Ah, estou mal, estou com uma energia ruim. Pode ter certeza, demos brecha para isso. Nós vacilamos em algum momento e deixamos uma janela aberta para que essas sintonias, essas cheguem e trazem para nós. Então, aí é o cuidado. Porque variamos de humor às vezes, que encontramos com a pessoa, como recebemos um olhar, alguma coisa e já se sente mal, ou às vezes extremamente bem com uma pessoa que estranha, como vimos aqui hoje, sobre a simpatia, que temos a simpatia, que bate, né, a afinidade boa, existe aquela sintonia de paz, de harmonia. Então, ambientes, tudo isso faz parte dessas duas palavrinhas que são muito importantes na nossa vida, afinidade e sintonia. Então nós podemos saber, isso aqui, essa figura aqui é muito interessante. Aqui como se fossem os pensamentos. É uma torre de
TV ou de rádio, está mandando energia. Só que essa energia, para chegar aqui, tem que estar sintonizado. Cada rádio aqui tem a sua frequência. Então, seria afinidade. Para que essa chegue até aqui, eu tenho que estar na afinidade certa, como também na TV. Então, a frequência de um canal é 4, eu vou pegar a emissão do canal 4. Do canal 5 eu não consigo. Se aqui eu quero ouvir a D2, é 1. Se eu quero ouvir a Band, é outra. Então, aqui funcionam os nossos pensamentos, como sintonizam e como a frequência nós podemos entrar em sintonia. E podemos dizer, então, que pensar é sintonizar, gerar e emitir energia. Pensamento, geramos e emitimos energia todas. Olha, gente, não tem como. Nós estamos constantemente nesse fluxo, mandando energia. Agora, como saber se as nossas energias são boas ou más? É o nível dos pensamentos. Mais ligados à parte sensorial, às coisas materiais, é um. Mais sentimentos de amor, de gratidão, de perdão, de desejar o bem, é outro nível. No final do dia, nós temos praticamente o balanço. Se a parte espiritual está melhor ou a parte material. Feito isso, nós temos o padrão vibratório, que, através desse padrão vibratório, vamos ter influências no nosso sono, quando o corpo adormece e o espírito está semi-liberto. Se estivermos muito ligados às coisas da terra, materiais, à raiva, ao ódio, saímos do corpo e vamos ser assediados também por espíritos que fomentam todas essas energias, sugando a nossa energia. Se estamos bem, preparando para dormir, tranquilos, serenos, pensamentos de gratidão, de perdão, tudo, nós automaticamente seremos alçados para companhias melhores e vamos ter uma noite tranquila e acordarmos bem. É assim que funciona. Então, nós somos os engenheiros responsáveis pela construção da nossa felicidade ou da infelicidade. Nada mais, nada menos. Não podemos esquecer disso. Então, estamos mergulhados em um mar de vibrações espirituais, que vão da melhor à pior qualidade, que não percebemos, mas estão à nossa volta. Somente as acolhemos por ressonância, vai e volta. Se eu deixar ela entrar, de acordo com as ondas que geramos pelo nosso modo de pensar, sentir e agir. Então, ninguém é culpado de nada a não ser nós mesmos. Eu não gosto de culpar, não. Vamos mudar, responsáveis. Nós somos responsáveis pela nossa vida e pelo o que está ocorrendo conosco todas as 24 horas do dia. Não podemos esquecer disso. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre sintonia e vibração nesses itens aí. Vamos falar um pouquinho de rápido, né, para a gente ter uma noção de pensamentos e sentimentos, padrão vibratório, fragrância espiritual, trocas energéticas, defesas vibratórias, o que acontece com crianças pequenas, equilíbrio espiritual e vamos ter também as influências espirituais que Kardec traz para nós nas questões 459, 467 e 468, que vale a pena ser lida e estudada. Vamos ver sobre os pensamentos. Então, sabemos que o pensamento é um fluxo contínuo, ele não para, essas ondas. Nós estamos, todos os momentos, mandando energia. Está saindo, lembra na torre lá, da TV, do celular, estamos mandando energia. E, ao mesmo tempo, temos uma antena receptora, que estamos recebendo energia. Então, somos seres que emitem e recebem energia. Se emitimos energias boas, nós estamos na frequência boa. A frequência boa vai receber programas bons. Dá para entender? Então, eu estou bem, eu estou na energia 10. Quer dizer, coisas muito boas. Então, eu vou receber energia na mesma frequência.
Se eu estou com a energia negativa pensando, eu estou dando brecha para receber energias negativas. E aí complica, que nós sabemos, tem a lei de causa e efeito e situações que nós já sabemos também. Então, os pensamentos é uma matéria sutil do pensamento, é uma energia, estamos vendo aí, e que o pensamento em si é neutro, gente, totalmente neutro. O que dá cor ao pensamento chama-se sentimentos, aqui. Afinidade mental, os pensamentos são neutros. Agora, os sentimentos que vai dar sintonia vibratória. Quando eu coloco o amor, o ódio, o rancor, a raiva, a inveja, o ciúme, eu estou dando cor aos meus pensamentos. Eu estou canalizando essa energia e estou direcionando esse fluxo energético chamado pensamento. Eu dei cor ao meu pensamento. Então, o sentimento. Aí automaticamente vamos pensar aqui. Como estão nossos sentimentos? Raiva. Eu sou uma pessoa raivosa, melindrosa, que melinda à toa. É as perguntas que nós temos que fazer para nós. Então, aí que está a grande diferença. O pensamento é neutro e os sentimentos vão dar cor ao pensamento. E aí sim, jogamos, recebemos, e às vezes o que jogamos pela lei de causa e efeito, vamos receber na mesma intensidade. Veja como que a justiça divina se faz presente. Veja como é o livre-arbítrio tomando conta da nossa vida em todos os instantes. Nós estamos fazendo escolhas. Todos os instantes da nossa existência, estamos dormindo ou acordados, estamos fazendo escolhas. E essas escolhas que vão moldar a nossa psicosfera, ou seja, a nossa aura, que vai ser a antena receptora e emissora da nossa energia. Pela cor dela, nós estamos recebendo, estamos transportando energia. Então, somos seres muito importantes que precisamos nos valorizarmos. Precisamos conhecer a qualidade dos nossos pensamentos. Depois, essa energia, então, de vai e volta, vibratória, nós estamos, então, definindo o que é padrão vibratório. Nós estamos, nesse momento, fazendo isso aí. Esse vai e vem de energia, cria-se o padrão vibratório. Então, o que é o padrão? É onde nós estacionamos, aquele nível de qualidade que eu falei há pouco, do que pensamos. Se está mais materializado, mais espiritualizado, o saldo, contabilmente falando, é que vai ser o nosso padrão. Qual o objetivo nosso? Melhorar o nosso padrão vibratório. Nós melhorando o nosso padrão vibratório, nossos pensamentos. Pensamentos melhores, o que verbalizamos, automaticamente a nossa fala será melhor. É decorrência. Porque eu sei, quando eu falo palavrão, coisas horríveis, eu estou jogando, verbalizando essa energia ruim. Quando eu xingo alguém, eu coloquei sentimento no pensamento, que eu já pensei que aquela pessoa, eu não gosto, é um bandido, e eu jogo e verbalizo. Quando eu verbalizo, eu potencializo aquele pensamento mais forte. E joguei toda essa carga energética. Manchou a minha aura, automaticamente. Já está escura. Semelhante atrai semelhante. Encarnados e desencarnados que estão à minha volta serão trazidos energeticamente para próximo de mim. Então, pensamentos ruins, eu vou trazer pessoas encarnadas ruins também, vou conviver com pessoas também. Por que a pessoa está andando com uma pessoa tão ruim daquele jeito? Não pergunte por quê. Pergunte para a pessoa o que ela está procurando. Se algo ruim está comigo, chegando até mim, porque algo ruim eu tenho, que eu preciso ser eliminado. É matemático isso aí. Então, padrão vibratório. Não se esqueçam, padrão vibratório, pensamentos,
palavras, atitudes, tudo isso compõe o nosso padrão vibratório, a nossa aura, a nossa psicosfera. Só as pessoas têm essa aura e psicosfera? Não. Existem estabelecimentos, casas, muitos lugares que ficam a respeito disso, que compõem a fragrância espiritual. É a mesma coisa uma pessoa, muito perfume. Alguém conheceu o Thomas Grimorton aqui? O Thomas tinha um perfume que ele empesteava onde passava. Aquele cheiro que passava e aquilo ficava. Ele passava, ficava 1 hora o ambiente. Então todos nós temos essa capacidade também temos a nossa fragrância espiritual. Então a gente precisa entender. Nós estamos sempre marcando a nossa fragrância espiritual. Quando você chega, por exemplo, vamos visitar um presídio para vocês verem como a energia é diferente. Uma UTI que pessoas prestes a morrer ali, fica diferente. Um ambiente, os inferninhos da vida aí que tem com drogas, música muito violenta, tal, é um ambiente. A fragrância daquilo ali, da energia da psicosfera daquele ambiente, está retratando a fragrância espiritual, que nós também temos essa capacidade de irradiar. São as pessoas, seca pimenteira, que a gente fala sempre aqui, né, que tem aquela energia que joga e fica e mata animais, matam flores, folhagens, acontece. Então, nossos lares, no nosso lar, está a fragrância daquelas pessoas que habitam ali, o que estão pensando. O lar tem muita briga, tem muito palavrão, tem muito desentendimento. Como está a fragrância de cada um dos seus habitantes? O que fazer para melhorar a fragrância espiritual daquele ambiente? O ambiente de trabalho, quando as pessoas já vão trabalhar antipatizadas ou por um colega ou para um chefe, já vão com energia ruim, já pensando mais, desejando mal para a pessoa e tal. Estamos jogando energia. Vamos conviver durante todo o dia com aquela energia ruim. E energia ruim é como a lei de Murphy. Uma coisa vai ficando pior. Pensa que não vai piorar e piora ainda mais. Então, é aí que a gente tem que pensar. Da importância do que pensamos para levar para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso lar, para as igrejas, para o centro espírita. Aqui nós temos a fragrância espiritual que é preparada para nós. Por quê que nós, quando adentramos ali, recebemos essa paz? Mas essa paz também depende da maioria de nós que estamos aqui. Porque nós já vemos ao centro, já pensando nisso, essa energia boa que vamos receber lá. Quer dizer, eu já estou propenso a isso. É um momento que eu já estou trocando energia boa. Eu saio de casa, chego na casa espírita e essa troca de energia. Estamos aqui na fragrância espiritual do centro espírita vinha do Senhor. E cada um de nós é um pontinho que está depositando a fragrância espiritual energética aqui. Verdade? Então, quem penetra num ambiente consciente ou inconsciente vai receber essas energias. Você chega num local, como eu disse, um presídio, uma coisa, sente. Quem foi na Europa, visitou os campos de concentração lá, onde matava os judeus que eram incinerados, até hoje ainda tem uma energia horrível. Quem chega lá sente a fragrância de milhares ou milhões de pessoas que ali foram assassinadas. Então, tudo isso faz parte indelével da coisa. Muitos objetos têm energia da pessoa. Nós passamos energia para objetos nossos também. Quando somos muito apegados. Então, tudo isso a gente precisa entender. Fragrância espiritual, não se esqueçam. Depois nós temos as trocas energéticas. Que seria? Troca presume-se que tenha contato.
Nem sempre, nem sempre. Às vezes, uma simples troca de olhares, dependendo da energia que você coloca no olhar, bate. Troca energética, tanto boa como ruim. Estamos pensando nisso. Gente, a fragrância espiritual pode ser tanto boa como ruim. Não se esqueçam, eu estou falando como que funciona. E as trocas energéticas podem ocorrer com troca de olhares, aperto de mão, abraço, uma relação sexual. Existe uma troca energética muito grande. E quando é uma relação sexual sem amor, são trocas energéticas terríveis, fugazes. Momentos fugazes que trazem depois influenciações complicadas. É aí que precisamos muito das nossas defesas vibratórias. Quando vamos visitar algo ou alguém que nós não conhecemos, vamos adentrar uma casa. É muito comum, deveria ser uma norma. Vou visitar alguém que eu nunca fui. Vamos mentalizar. Luz, energia boa, que essa casa seja abençoada, que as pessoas que estão lá. Prepara. Quando você vai doando, mentalizando, você está criando defesas energéticas. Você vai visitar um presídio, alguém que está lá. É um lugar que você sabe que tem energias deletérias, pesadas. Vamos nos preparar. Ah, aquela pessoa vai vir na minha casa, a pessoa seca a pimenteira, que eu disse há pouco. Ao invés de raiva, não, vamos recebê-la bem, vamos cobri-la, como dizia Pedro, que o amor cobre a multidão de pecados, né? Vamos jogar energia boa, que essa pessoa seja bem-vinda, protegida, todo o amor possível por ela, tal. Automaticamente, nós estamos bloqueando qualquer energia negativa que venha. Mas aí vocês vão fazer, mas o que eu estou fazendo então? Eu estou exatamente me transformando. Eu estou me aliviando de influências maléficas. Estou só recebendo coisas boas. Então, precisamos, muito cuidado, cuidar das nossas defesas energéticas. Velórios, cemitério, que não é um lugar muito bom para as pessoas frequentarem habitualmente, porque ali estão muitos tipos de espíritos, vampiros estão ali, sugando energia dos cadáveres, em putrefação, acontecem, e as pessoas chegam, vão lá, despreparadas, sem defesa, podem ir e levar para casa uma turminha, uns amiguinhos novos que irão complicar, pelo que pensamos. Então, as pessoas falam muito em obsessão, mas o obsessor só obsidia quando tem passagem, quando dá brecha. Às vezes a pessoa vem com o inimigo do passado, descobri que está encarnado, eu vou pegar. Passa a vida inteirinha e não consegue. Não consegue. Por quê? Porque a pessoa está preparada, com defesas boas, energéticas, com pensamentos bons, não acontece nada. Então, a obsessão ocorre exatamente quando nós fraquejamos. Ponto pacífico. Outro caso interessante de crianças pequenas. A criança, ainda de colo, tem uma energia passiva. E vocês não sabem, os mais antigos falam, e com razão, do quebranto. O que é o quebranto? Energias que passa para a criança. A criança não tem defesa energética. Então os pais, criancinha de colo, muito cuidado do colo de braço em braço. Porque hoje as benzedeiras está difícil. Antigamente as benzedeiras estavam, os meus não tinha dúvida. Precisava, benzia, tranquilo. Por quê? É o passe que precisa dar nas crianças. Cuidado, crianças têm essa capacidade de receber essas energias. Então, cuidado para essas crianças. Tudo isso para nós chegarmos
ao equilíbrio espiritual, que é manter equilibrado. No mundo difícil, no mundo que somos bombardeados de 24 horas para o ter, tudo nos obriga a termos a melhor roupa, o carro, a casa, a aparência melhor, a moda chegando, não interessa se vai ficar bem, mas então vai estar na moda, e esquecemos da parte espiritual, do equilíbrio espiritual. E quanto mais nós nos desequilibramos no ter, o ser vai ficando mais difícil. Vamos dando mais brecha para as influências. E aí, por afinidade e sintonia, nós estaremos nos plugando com esses irmãozinhos, encarnados ou desencarnados. Então, como trazer o equilíbrio? É o único antídoto que existe para essas vibrações negativas, são mantermos o equilíbrio no nosso íntimo. O que estou pensando? Eu estou com a cara boa aqui, mas meu pensamento está a 1000, extremamente negativo. Estou rindo para uma pessoa e ao mesmo tempo desejando que ela se dane, que ela se exploda. Mas por hipocrisia, eu estou aqui. A minha aparência não diz o meu íntimo, mas somos responsáveis, porque sabemos que mesmo os pensamentos não materializados, também somos responsáveis por eles. Então, precisamos melhorar a nossa fragrância espiritual. Bonito, né? Fragrância espiritual, perfume, para que onde nós cheguemos, nós possamos espalhar paz, perfume de paz, de harmonia, de tranquilidade, para que possamos também receber paz, harmonia, prosperidade, por onde andarmos. E chegamos nas influências espirituais, já falamos na 459, influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Respondem, mais do que imaginais, pois com bastante frequência eles vos dirigem. Na 467, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal, as influências negativas? A sintonia, a afinidade, pode. O que eles respondem? Pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos, atentem, os chamam ou aos que pelos seus pensamentos atraem. Sentimento dando cor ao pensamento. Eu estou pensando aquilo. Arrasta-se. Vai. São os prazeres fugazes, rápidos, que trazem consequências quase que imediatas. Se parasse um minutinho, um segundo, para pensar, a gente já agiria melhor. Na 468, esses espíritos renunciam às suas tentativas, cuja influência a vontade do homem repele. Quer dizer, eu repeli. O que acontece? O que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai o rato. Está aqui, é exatamente. É aquele inimigo do passado que precisa, ele não consegue, mas ele está de olho. Estou de olho em você. Aí depende de cada um de nós. Essas são sintonia e vibração. Vamos falar um pouquinho de responsabilidade agora. Então nós temos sobre a impossibilidade do ser humano se desligar de Deus. Não tem como nós desligarmos. Devido à sua complexidade eletromagnética e sendo o seu pensamento contínuo, nosso pensamento é contínuo, o ser humano nunca pode se desligar ou ser desligado de Deus e da sua vida. É aí que entra o desespero do suicida. Ele atira ou bebe o veneno e fala, estou morrendo, estou resolvendo a minha vida. E vai acordar vai estar ligado do mesmo jeito. A ligação vai estar do mesmo jeito em situações mais aflitivas ainda. Então, a responsabilidade
para depressão, tentativa de suicídio. Precisamos, todos nós espíritas, estarmos atentos a isso, não só para conosco, mas para aqueles que nos cercam, para que possamos ajudá-los quando necessário for. Segundo, faixa de frequência vibratória. Isso é importante, gente. Cada espírito, isso aqui vai, tudo que eu disse está dizendo agora de novo, cada espírito emitirá e receberá de retorno as sensações e sentimentos, na faixa de frequência que é própria. Eu estou pensando nessa frequência, eu vou receber na mesma frequência minha. Sempre no mesmo teor e na qualidade dos seus interesses, sejam bons ou maus. Eu abri aqui, ao meu lado está meu filho, minha esposa, eles estão pensando bem, mas eu estou pensando mal. Então, eu estou apto a receber pensamento bom ou mal. Se eu estou no mal, eu vou receber isso. A minha frequência está apta para receber isso. Então, isso aí é ponto pacífico. Terceiro, como a captação de energias. Olha que interessante. Nenhuma mente consegue captar vibrações mentais para os quais não foi programada. Ou seja, eu que programo. Eu estou pensando, eu vou roubar, fazer tudo aqui, eu estou programando a minha mente para aquilo. Eu programo matar alguém, eu programo fazer isso, eu programo ludibriar alguém. Eu programei. Então, eu preparei a minha mente para essa recepção. Porque somos nós que programamos essas vibrações. Então, nós, através de ideais, pensamentos, sentimentos, desejos, ambições, vícios e paixões. Olha, gente, a gente vai estudando, vai olhando como precisamos ser responsáveis, viu? A gente leva a vida muito na brincadeira, muito na maciota, e não sabemos ainda a responsabilidade que a gente tem. E precisamos saber, porque somos espíritos, não tem como escapar. Depois nós temos justiça e responsabilidade, coroando isso aí. Podemos afirmar com absoluta certeza que cada um de nós conviverá sempre, em toda parte e o tempo todo, com as pessoas a quem nos afinamos, efetuando nossas trocas energéticas. Dentro da lei de afinidade está o primado da justiça. Olha aí, afinidade, afins, primado da justiça e da responsabilidade. Então, responsabilidade pela escolha das pessoas que nós estamos convivendo, encarnados ou desencarnadas. Que preside e comanda todos os destinos, tanto do iluminado, do gênio, como do ignorante. É um só, a lei é uma só. Ricos e pobres, dentro da imensa esteira da evolução infinita. Aí fala, nossa, então estou liquidado, que eu só penso ruim. O que pode acontecer? Mudança de sintonia. É o que nós estamos aprendendo aqui, mudar a sintonia. Qualquer mudança no campo da sintonia provoca imediatamente, diferença na troca de energia, automaticamente, alterando o nível potencial íntimo de cada espírito e da natureza das suas emoções, pensamentos e sentimentos. Aí entra a vontade e o desejo nosso, exercendo a vontade. Eu quero, eu vou, eu quero que seja assim. É assim que a gente exerce, exercendo a vontade. Então, mudança de sintonia, esse é o nosso objetivo. Por isso estamos na casa espírita, para aprendermos a controlar, a vivenciar e viver bem, sabendo que estamos de passagem. Trabalho consciente e inconsciente para o bem e para o mal. É o que eu disse há pouco. Estamos trabalhando pelos pensamentos para o bem ou para o mal. Consciente ou inconscientemente. Ou estamos construindo amor, ou na construção do ódio. É a dualidade, boa ou mal, do rancor, do ressentimento, da alegria, da tristeza. Tudo faz parte do ser humano nesse nosso caminho evolutivo.
E depois temos a nossa amiguinha, que nos acompanha sempre, a lei de causa e efeito. A responsabilidade que temos para com tudo o que pensamos, o que falamos e o que agimos. Não tem como. Então, tudo que for objeto de nossa sintonia para o mal, mesmo que não seja materializado, certamente vai nos impor o ressarcimento. É óbvio. Eu desejei o mal. Se eu não me arrepender, não expiar e não reparar, eu vou ter que sofrer. Então faz parte. Porque vivemos no imperativo da lei de causa e efeito. Não tem como escapar. Então a responsabilidade é nossa. Seguindo. Como elevar nosso padrão vibratório? Agora chegou o ponto. Rapidinho, que o tempo não vai dar nem para falar tudo hoje, mas vamos tocar. Fé. Precisamos ter fé. Fé no nosso protetor espiritual, que cada um de nós tem o seu protetor, o seu anjo de guarda. Precisamos conversar com ele. Precisamos, sim, do apoio espiritual da casa espírita, da igreja, do templo protestante, não interessa. Precisamos, sim, acreditar, ter fé, porque a dúvida é uma porta aberta para influências negativas. E a fé espírita é uma fé raciocinada. Vigiar e orar. Falamos aqui, vigiar os pensamentos, as palavras, as atitudes. E orar sempre. Já aprendemos sobre a prece. Reforma íntima. É difícil falar de reforma íntima, né? Uma reforma íntima, gente, começa pelo lado mais fácil. Olhar para dentro de nós, ver o defeitinho que nós temos, o mais fraquinho, vamos trabalhar esse primeiro, deixa os bravos para frente um pouquinho, se der tempo, se não der, fica para a próxima. Mas pelo menos o caminho já está começando. Eu vou fazer isso, vou deixar e vamos em frente. Pratique a caridade. Isso é muito importante. Caridade não é só dar dinheiro, gente. É muito mais do que isso. Benevolência para com todos. Faz parte da caridade. Perdão das ofensas. Tudo isso faz parte da caridade. Para a gente entender. Praticar mesmo, sem querer nada em troca. Evangelho no lar. Isso é fantástico. A família que faz o evangelho no lar traz a luz para dentro do seu lar. Vai trazer a paz, a harmonia, a prosperidade. Olha, vocês nem imaginam o bem que faz. 20 minutinhos uma vez por semana. Aqueles que não fazem, nós temos folheto explicativo lá na mesinha de mensagem. Peguem o folheto, levem, perguntem, instituam o evangelho no lar. Hoje a modernidade está aí. Temos computador, celular, temos tudo isso aí. E é uma grande influência negativa. Tem influência boa, mas é uma grande influência negativa. Recebemos fake news, recebemos pornografia, recebemos aquilo e vamos, do jeito que vem, vai. Do jeito que vem, vai. Então nós somos responsáveis também. Como falando, então nós estamos vendo. O que fazer? Vamos abolir, ficar longe da tecnologia? Não, mas por tudo precisa ter equilíbrio. Não abuse do tempo que você passa grudado nas redes sociais, por aí, com futilidade que não leva a nada, fofocando, né? Isso é terrível. E é uma obsessão também, que vai chegar na fofoca. Hoje a fofoca é cibernética, é virtual. Antes era no pé do ouvido, fulano está aquilo, a mulher está aquilo, o marido está aquilo. Hoje não. Hoje não precisa. Hoje você dispara bombas energéticas negativas, sem avaliar o mal que você está fazendo para aquela pessoa. Estamos sendo copartícipes daquilo ali. Muito cuidado. Realize leituras boas, leitura terapia. Aí vai filmes bons. Coisas que promovam o nosso equilíbrio, não a angústia.
Você vê um filme extremamente violento, às vezes, que a gente nem dorme depois. Pare de reclamar, pelo amor de Deus. Reclamação só traz negatividade. Vamos agradecer, aprender a agradecer. A cada reclamação, 2 agradecimentos. É o dever de casa que estou dando para todo mundo aí. Reclamou de qualquer coisinha. Agradece 2 coisas, para motivar a deixar de reclamar. Acreditar em si próprio, nas intuições. Às vezes o coração está pedindo uma coisa, mas descamba. E depois dá zebra. Cuidado. Deixe de ser melindroso. Pessoas que se melindram à toa. Você falou, fulano, por que você não fez barba? Nossa, essa camisa tua está meio feia. Você vestir bem e tal. Pronto, já melindra. E espírito para melindrar é uma tragédia. Qualquer coisa melindra. Se falar uma coisa, não vou lá mais que tal. É um absurdo um negócio desse. Vamos entender isso. Não seja raivoso. A pessoa com raiva é uma tragédia. Porta aberta para a negatividade. Seja gentil, amável, misericordioso. Gentileza gera gentileza, gente. Não tenha dúvida. Você vai, às vezes, a pessoa toca. Eu me esqueço disso. Uma vez eu parei no supermercado, veio um cara, esbarrou o carro. Falei, meu Deus, vai dar zebra. Ele já chegou, fez aquela, Senhor, o namastê, né? Perdão, vê o que fez aí. Eu acho que não estragou, né? Pronto, me desarmou tudo. Falei, então, tá tudo bem, tá jóia. É assim que a gente tem que saber. Coisas mínimas, para evitar certas coisas. Gentil e amável. Chegamos no final. Eu ia falar mais umas coisas aqui, mas depois não vai dar tempo. Eu quis dizer o seguinte, ninguém nos envia para um outro local, mas cada alma naturalmente vai para o lugar que sente afinidade. Para a gente entender a lei da afinidade da nossa vida. Se quiser conhecer a si mesmo, pergunte quais são as afinidades com que você se sintoniza. Terceiro, quando sentimos afinidade por uma pessoa, há alguma coisa em nós que é semelhante a algo que existe na pessoa. Não tem por onde. Isso que é para vocês pensarem. Por outro lado, quando uma pessoa sente repulsa pela outra, uma antipatia gratuita ou ojeriza, pode haver algo semelhante em você. Aqueles que buscam o negativo possuem dentro de si algo que se sente atraído pelo negativo. Aquele que assiste programa de TV que só promove a violência, deve se perguntar por que a violência o atrai. Talvez essa mesma violência esteja de alguma forma presente dentro dele. Essa aqui é pesada. Uma mulher que só se relaciona com cafajestes, que a maltratam, deve refletir no motivo de se sentir atraída por esse tipo de homem. Sai de um entra o outro. O que está buscando desse modelo masculino? Que é isso? Não culpe os outros por terem levado seus filhos à droga, mas antes se pergunte por que ele sentiu afinidade com essas pessoas e permitiu que o levassem às drogas. Que recompensa ele estava buscando? Para a gente pensar. Tudo que já mandamos está dentro de nós. Não se esqueçam disso. O mal que eu desejo está dentro de mim. O bem que eu desejo também está dentro de mim. E encerramos. Cada ser gera uma vibração que se encontra em ressonância com aquilo que atrai ou repele. E tudo que atraímos ou repelimos gera emoções e cria experiências de vida que trazem lições de amadurecimento espiritual. Para mudar seu destino, mude a sua sintonia. Para mudar sua sintonia, encontre suas afinidades. Não se esqueçam dessa frase. Para mudar seu destino, mude a sintonia. Para mudar sua sintonia, encontre suas afinidades. Para mudar suas afinidades, reconheça seus mais profundos desejos e aspirações, inclusive aqueles que você quer ocultar de si mesmo. E trabalhe isso. Esse é o nosso objetivo, trabalhar para melhorar.